Você já se perguntou: por que desejamos tanto quem se afasta de nós? Por que os gestos mais nobres, quando oferecidos sem medida, tornam-se invisíveis? E por que quanto mais você tenta provar que é digno de amor, mais indigno se sente? E se eu te dissesse que o verdadeiro segredo da sedução não mora no seu rosto, nem no seu corpo, nem nas frases que você repete tentando parecer confiante, mas sim no silêncio. O silêncio de quem não precisa ser visto para ser sentido. De quem não fala para ser ouvido, mas para ser obedecido. De quem não precisa pedir nada, porque tudo se oferece diante dele. E se eu te provasse que o que realmente atrai, o que hipnotiza, o que domina, não é um sorriso ensaiado, nem o perfume certo, nem o cabelo no lugar, mas a aura de quem tem autodomínio, de quem caminha como se o mundo fosse o próprio palco, e o resto, apenas figurantes tentando entender o roteiro. Você acreditaria? Ou continuaria preso às frases vazias de quem nunca entendeu o jogo? Seja legal, seja fofo, mostre vulnerabilidade. Mentira, tudo mentira. Você não foi ensinado a seduzir, foi condicionado a pedir permissão para existir, a dobrar a espinha para ser aceito, a esconder a força para não incomodar, a pedir desculpa por desejar. Mas aqui, na toca do coelho, nós rasgamos os manuais e acendemos fósforos nas ilusões. Porque a sedução não é sobre parecer doce, é sobre ser perigoso em silêncio. Nicolau Maquiavel, em sua obra, concluiu que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase não é apenas sobre poder ou política, é sobre o que realmente move as relações humanas: valor, escassez, desejo. O que é o amor, se não uma guerra silenciosa entre presença e ausência? Entre mostrar-se demais e esconder-se o suficiente? Quantas vezes você já deu tudo e recebeu quase nada? Quantas vezes se curvou para ser escolhido e, no fim, foi ignorado? Talvez o erro esteja no verbo escolher, porque o homem que precisa ser escolhido já perdeu sua soberania. A partir daqui, a escolha é sua: continuar ignorante, ou entrar e descobrir aonde vai dar a toca do coelho. Neste vídeo, você não vai encontrar fórmulas baratas, truques de paquera ou frases prontas de guru de autoajuda que nunca amou profundamente. Aqui, você vai ver sangue. O sangue de séculos de filosofia, psicologia e desespero humano. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em 5 códigos. Mas cuidado, não são dicas, são lâminas, espadas afiadas por Maquiavel e polidas pelo tempo, feitas para cortar a carne da mediocridade e expor o metal da consciência. E quando você enxergar o que está prestes a ver, não tem mais volta. Porque a verdadeira sedução não é sobre conquistar ninguém. É sobre recuperar o trono que o mundo tentou arrancar de você. Se você se cansou de fingir, de bajular, de se explicar, se há algo em você que pulsa em silêncio, como um rei exilado esperando reconquistar seu trono interior, esta jornada é sua. Mas atenção, essas 5 regras não são confortáveis. Elas não foram feitas para agradar, foram feitas para libertar. E a liberdade dói. Então sente-se, respire fundo. Permita que essas ideias penetrem sua mente como veneno lento ou como antídoto necessário. Porque quando você para de implorar, elas começarão a implorar por você. Está pronto? Regra 1. Pare de correr atrás. Há um tipo de homem que, quando entra num lugar, o ar muda. As conversas diminuem. Os olhares o seguem. Não porque ele chama a atenção, mas porque ele não precisa dela. Ele é o caos calmo. A tempestade que anda de terno. A faísca antes do incêndio. Ele não é o caçador. Ele é o altar. E é o altar quem escolhe quem ajoelha. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Temido aqui não é quem impõe medo. É quem impõe respeito. É quem não está à venda. É quem não se curva. E por isso, tudo se curva a ele. Mas o que fazem os homens modernos?
Oferecem presença como esmola. Distribuem atenção como quem joga moedas num poço. Estão sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. E quanto mais se entregam, mais invisíveis se tornam. Porque o amor, como o poder, não é dado, é provocado. O desejo nasce da escassez e o amor do limite. Quando você corre atrás, você vira uma liquidação emocional. Um cartaz piscando. Leve-me, estou em promoção. Sem valor, sem mistério, sem trono. Mas o que é raro tem valor. O que é abundante é usado e esquecido. Há algo cruel, mas verdadeiro no desejo feminino. Ela deseja aquilo que não possui por completo. Apaixona-se não pelo que é fácil, mas pelo que é difícil de decifrar. Não quer ser o centro da vida dele. Ela quer entrar num mundo do qual ela queira fazer parte. A primeira regra da sedução maquiavélica é essa. Não conquiste, torne-se o prêmio. Não se ofereça, mantenha uma presença firme e seletiva. Não é jogo. É viver uma vida tão plena, tão densa, tão sua, que quem quiser entrar nela precisa se qualificar. Não o contrário. Você já mandou mensagem e ficou esperando resposta? Já se questionou: será que fiz algo errado? Já deu tudo e restou nada? Você já provou da humilhação. Agora talvez esteja pronto para a transformação amarga e libertadora. Não se trata de ser indiferente, trata-se de ser inteiro. Homens inteiros não correm atrás, caminham com propósito. Quem ama, corre ao lado. Desviar-se do próprio caminho por causa de alguém é abandonar o mais precioso, seu eixo. Mulheres não querem ser o centro do universo, querem ser o eclipse num universo que já gira. Querem entrar numa órbita estável, misteriosa e segura. Você pode olhar nos olhos dela e dizer sem palavras: você é incrível, mas eu também sou. E minha vida é boa demais para depender de um talvez. A escassez autêntica, aquela que vem de um propósito real, é afrodisíaca. Quer ser desejado? Torne-se raro. Cuide do corpo por disciplina. Cuide da mente por respeito ao silêncio. Trace metas, siga paixões. Cultive algo que não dependa da aprovação de ninguém. E então, quando você estiver imerso em sua missão, ela sentirá sua ausência como presença sufocante. Ela virá, não por truques, porque você parou de correr. A natureza odeia o vácuo. Quando você se retira, algo precisa ocupar o espaço. E o desejo alimentado pelo seu silêncio, presença seletiva e vida plena tentará invadir. A virada do jogo não será porque você ganhou, mas porque você nunca jogou. Você apenas foi você. Regra 2. Não se explique demais. Silêncio é poder. Silêncio é ouro líquido escorrendo entre os dedos da curiosidade. O mistério é o combustível do desejo. E quanto mais você se explica, menos espaço sobra para a imaginação trabalhar a seu favor. Sabe o que realmente prende uma mente? O vazio que ela precisa preencher. O intervalo entre o que você mostra e o que ela imagina. Mas o homem comum não entende isso. Ele acha que conquistar é se abrir todo, despejar tudo. No primeiro encontro, ele vira confessionário. Minha ex me traiu. Meu trauma é esse. Quero casar até os 30. E quando percebe, virou um livro aberto, lido, entendido e esquecido. Livros devorados raramente se releem. Mas aqueles que deixam perguntas moram na mente por anos. Maquiavel avisava: um líder sábio jamais revela todas as suas intenções. O mesmo vale para a sedução. Não se trata de esconder, mas de ritualizar o revelar. A cada encontro, uma camada. A cada silêncio, uma incógnita. A cada olhar, uma dúvida deliciosa. Quando tudo é dito, nada é sagrado. O sagrado, o que pulsa em silêncio dentro de nós, é o que seduz. A mente feminina quer explorar, decifrar, conquistar. Quando você expõe tudo, sem medo, sem medida, sem mistério, ela não precisa mais fantasiar. E a fantasia é onde nasce o desejo.
Personagens misteriosos nos filmes são sedutores. Não por falarem pouco, por dizerem menos do que sabem. Eles preenchem lacunas com imaginação. E a imaginação é a arquitetura do desejo. Você pode ser o homem mais interessante do mundo, mas, se despe emocionalmente demais, vira previsível. E previsível, no campo da sedução, é água morna. Ninguém lembra. Ninguém deseja de novo. Regra 3. Domine suas emoções. O mundo é um tabuleiro. E cada vez que você reage sem pensar, você entrega suas peças de bandeja. Sentir é humano. Reagir é escravidão emocional. O homem comum sente, reage. O homem maquiavélico sente, processa, escolhe. Ela te ignora, te provoca, te testa. Observe. O fraco implora. O tolo explica. O sábio sorri e toma nota. Porque emoção é bússola, não é volante. Maquiavel dizia: os líderes mais poderosos são frios no caos. Frieza não é ausência de emoção. É maturidade emocional travestida de elegância. É reconhecer que suas emoções são informações valiosas, mas você é o comandante, não o refém. O homem que domina suas emoções não se apaga. Ele se reflete. Ele não explode. Ele expande. Ele é a rocha no meio do vendaval. A presença que desarma. O olhar que desconcerta. Mulheres testam limites não para te destruir, mas para descobrir se você existe, se há consistência sob o charme, se há império atrás do sorriso. Ela cancela? Você não exige explicações. Ela testa? Você mostra onde estão seus limites, calmo e seguro. Reagir emocionalmente a cada provocação. Você falha no teste. Permaneça calmo. Responda com medida. Mostre que suas emoções não te governam. Você é do tipo de homem que cuida do próprio coração? Ou é refém dele? Isso não é ser insensível. É ser seletivo. Sentir tudo. Expressar apenas o que vale a pena. Ser dono das emoções, não escravo delas. Quando você se torna esse ponto de estabilidade no caos, você se torna irresistível. Porque a segurança é o alicerce onde o desejo, real e profundo, pode ser construído. Regra 4. Saiba dizer não. Homens que dizem sim para tudo não são bons. São inofensivos. E o inofensivo não desperta desejo, desperta pena. Respeito é o útero do desejo, e ele nasce no não. Maquiavel dizia: reinos se perdem pelas concessões silenciosas. Quantas vezes você engoliu um incômodo para não parecer rude? Quantas vezes sorriu quando queria ir embora? Quantas vezes cedeu e se perdeu? Cada concessão silenciosa rouba um fragmento de respeito. Toda vez que você diz sim por medo, uma parte de você morre em silêncio. Dizer não é o ato mais sensual que existe. É o rugido sutil do leão que sabe o próprio território. Quando você diz não, você cria contraste. E o contraste é o berço da atração. Não é ser duro, é ter fronteiras. Ter alma de rei em corpo de homem. Você se lembra da vez que quis gritar e silenciou? Do incômodo que engoliu? Da submissão mascarada de paciência? Eles se multiplicam. Homens que dizem sim quando queriam dizer não. Aceitam piadas que diminuem, desrespeitos disfarçados, manipulações sutis. Quantas pequenas concessões você fez por medo de perder? Cada concessão silenciosa rouba um fragmento de respeito. No jogo da sedução, o mesmo princípio se aplica. Diga não com elegância. Dê limites, com dignidade, com disciplina. Você não precisa ser bárbaro. Precisa ser território. Um não firme com leveza vale mais que 1000 sims frouxos. O limite é a sua fronteira sagrada. Até aqui, ela é bem-vinda. Abaixo disso, não. Um homem sem limite não é território, é tapete. Imagine 2 cenários. No primeiro, ela brinca e você ri mesmo se sentindo ferido. No segundo, ela brinca, você olha firme
e responde com serenidade: isso não me agrada. No primeiro, você conquista riso. No segundo, conquista respeito. E respeito gera desejo. Impor limites não é berrar, é comunicar calma, firmeza e elegância. Quando você diz não com leveza, você não corre atrás. Você reina, você filtra quem merece. Isso não afasta quem é verdadeiro. Afasta testes e farsas. Abre espaço para a admiração mútua verdadeira. Quanto mais você está disposto a perdê-la por fidelidade a si mesmo, mais ela sente que encontrou alguém digno de ser conquistado. Regra 5. Tenha uma missão maior. A sedução morre no vazio. O desejo se apaga onde não há propósito. Homens magnéticos não são bonitos, são movidos, são obcecados por algo maior que eles mesmos. Um homem sem missão é como vela sem pavio. Brilha por um instante e apaga na primeira brisa. Mulheres não querem ser o projeto, querem ser parte de um império. Querem se perder dentro da chama de alguém que arde por algo. O que separa homens comuns de magnéticos? Propósito. Não é beleza, nem charme, nem promessas vazias. É ter algo que vai além de você mesmo. Maquiavel observou: um príncipe sem causa é um fantoche com coroa. No campo da sedução, um homem sem propósito é um homem vazio. Se você não tem missão, você é apenas alguém buscando preenchimento externo. E isso sufoca. Quer ser desejado? Construa algo que persista mesmo sem ela. Quando você age com propósito, você se torna interessante pelo fazer, não pelo falar. Você se torna atraente pelo que entrega ao mundo, e não pelas promessas. A missão não precisa ser épica. Pode ser criar, ajudar, evoluir, ensinar. O que importa é que seja verdadeira, que te consuma, que te sustente. Quando você dedica tempo, entrega energia, vive sua missão, mesmo que sacrifique relacionamentos superficiais. As pessoas querem fazer parte da sua vida, porque você não desespera, você foca, e foco é magnético. O homem perigoso não é o que grita, é o que constrói em silêncio. É o que olha o horizonte enquanto os outros olham o espelho. Pare de ser o homem que vive para responder mensagens. Seja o homem que vive para escrever um legado. Uma reflexão final. 5 regras, 5 espadas. Elas não apontam para outros, apontam para dentro. Não para ferir, mas para matar a fraqueza que reside em você. A verdadeira sedução não é sobre o outro, é sobre domínio interno. Você para de correr atrás porque finalmente entende o seu valor. Não por desistência, mas por compreensão de quem você realmente é. Você se cala porque descobre que o silêncio é uma arma, um mistério mais denso do que a ausência. Você domina suas emoções não por ser uma pedra, mas porque o mundo já está cheio de homens que ruem por qualquer silêncio. Você escolhe. Você impõe limites porque se respeita, transformando-se de tapete em território sagrado. Você vive sua missão porque entendeu. O amor que vale a pena não tira você do próprio caminho. Caminha ao lado, ou fica para trás. No fim, Maquiavel não falava só de poder. Falava do poder de permanecer inteiro enquanto o mundo tenta te desmontar peça por peça. Você é o caçador, ou você é o altar. Você espera ser escolhido, ou vive como quem já se escolheu. E agora, você sabe. O jogo da sedução nunca foi sobre o outro, foi sobre você. E quem entende isso, não conquista apenas corpos, conquista mentes, histórias e o respeito do próprio espelho. Se esse vídeo te deixou desconfortável, se alguma coisa dentro de você começou a acordar, se a velha pele te aperta e você sente a necessidade de se levantar do chão, compartilhe com quem precisa parar de rastejar. Ative o sino e siga o canal, porque no próximo vídeo você vai descobrir como o desejo, o medo e o dinheiro foram transformados nas armas mais letais da manipulação moderna. E quando enxergar isso, não vai mais olhar ninguém da mesma forma, nunca mais.
Bem-vindo à Toca do Coelho. O jogo apenas começou.